Muito bem, queridos, abram suas Bíblias em João capítulo 4. Eu pedi a Rubson e ao pessoal do louvor para repetir a nossa última música depois da nossa mensagem, e os irmãos vão entender o porquê a partir da exposição da palavra nesta noite. Evangelho de João capítulo 4. O texto é longo, mas eu quero ler com os irmãos para recordar a memória daqueles que, porventura, não tenham em mente todo o contexto. Vou pedir aí para estar exibindo e a gente vai fazer a leitura seguindo a versão que vai ser exibida. João 4, de 1 a 30, pode exibir, por favor. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos estarão lendo os versículos pares, tá bom? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não será ele, por acaso, o Cristo? Pai, que a tua palavra fale ao nosso coração nesta noite e que sejamos apenas um instrumento nas tuas mãos. Dá com que cada pessoa esteja com seu coração receptivo e que o Espírito Santo tenha liberdade para agir nesse lugar. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos, meus irmãos, nos preparando para dar início a uma nova dinâmica nos nossos pequenos grupos da igreja, inserindo o conceito dos grupos de crescimento, que nós chamamos de PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Desde julho de 2020, nós temos trabalhado com esta igreja o conceito dos pequenos grupos numa perspectiva do discipulado. E muitos irmãos têm sido treinados para serem discipuladores. Nós agora estamos desafiando esses irmãos para estarem formando pequenos grupos multiplicadores. Isso significa dizer que esses irmãos que estão prontos precisam ter seus corações abertos para investir em pessoas não crentes, trazendo essas pessoas a um relacionamento de amor com Deus. Então nós estamos no movimento de fazer essa caminhada, que é transicionar os nossos pequenos grupos de discipulado para pequenos grupos multiplicadores. Esse texto bíblico serve bem ao nosso propósito nesta noite. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre a importância de uma escuta empática no relacionamento. Quero que você tenha isso em mente ao refletir na mensagem de hoje. Uma escuta empática no relacionamento. E aí eu quero começar com uma pergunta. Você fica à vontade para iniciar conversas que intencionalmente lhes permita trabalhar temas espirituais com pessoas não crentes? Você é alguém que tem facilidade em pegar um assunto qualquer e fazer dessa conversa um ambiente que lhe permita chegar ao ponto de apresentar temas de natureza espiritual? Jesus fez isso e a gente vai ver isso hoje à noite. Mas algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Algumas outras têm vergonha, algumas outras têm medo, outras têm insegurança. O fato é que muitos cristãos só conseguem conversar entre cristãos, ou então, quando muito, conversar sobre trivialidades com outras pessoas, mas nunca aproveita oportunidades para apresentar temas, assuntos de natureza espiritual que lhes permita apresentar Jesus como resposta para as suas necessidades. Nós vamos perceber neste texto que Jesus inicia uma conversa com uma mulher
e ele parte de uma necessidade dele e chega ao ponto de estabelecer um relacionamento tão profundo em uma conversa, que aquela mulher deixa o que está fazendo, o seu cântaro, e ela seguramente andara bastante até chegar àquele poço. Era comum as pessoas andarem longas distâncias para pegar água. Ela deixa o seu cântaro, vai ao lugar onde mora Sicar, e ali ela diz: olha, venham ver um homem que disse tudo da minha vida. Será que não é ele o Messias? Ela e os seus conterrâneos esperavam a chegada do Messias. E a partir da experiência dela com Jesus, ela lança uma pergunta para os moradores daquele lugar, que deixa neles uma curiosidade tal que eles vão até onde Jesus está. E a sequência do texto, parte que nós não lemos, diz que em um certo momento as pessoas dizem para aquela mulher: mulher, já não é mais pelo que você fala, mas é pelo que nós vemos e ouvimos. Ou seja, Jesus partiu de uma necessidade dele, cansaço, sede, um pedido, e essa conversa foi tão profunda que a vida daquela mulher foi transformada e ela se tornou uma ponte para a transformação de outras pessoas. Meus irmãos, isto é fantástico e isso pode acontecer com qualquer um de nós, desde que estejamos disponíveis para o Senhor e estejamos prontos para dizer o que disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo o teu propósito. É possível perceber também que Jesus vai tecendo comentários de modo a aprofundar a conversa. Ela começa com uma necessidade real, sede de Jesus, o cansaço dele. Mas ele vai tecendo comentários a partir das afirmações daquela mulher, ao ponto de levar a um aprofundamento cada vez maior. Uma estratégia que Jesus usa no texto é fazer perguntas. Fazer perguntas é sempre uma forma de abrir novos espaços de diálogo com alguém. Mas como nós podemos criar um ambiente para tratar assuntos divinos com pessoas não crentes? Vamos pensar juntos um pouco nesta noite à luz deste texto. Primeiro, Jesus toma a iniciativa da conversa. A iniciativa da conversa parte do Senhor. Verso 5 você vai encontrar: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. A iniciativa é de Jesus. Jesus usa como ponto de partida uma necessidade real. Todos nós temos necessidades reais: cansaço, fome, sede. Muitos de nós temos situações de dificuldade em casa, na família, na saúde. Todos temos necessidades reais. Jesus parte de uma necessidade real: dá-me um pouco de água. É interessante nós pensarmos nessa forma como Jesus quer iniciar essa conversa, porque muitos de nós temos facilidade em oferecer ajuda para alguém. Muitos de nós temos facilidade em se colocar à disposição do outro para servir o outro. E muitas vezes, quando nós nos colocamos no lugar de servir, às vezes nós podemos estar agindo com um sentimento, com alguma arrogância nisso. Podemos querer servir como uma atitude de algum tipo de prepotência, do tipo:
ele está necessitado. Mas nem sempre pessoas que estão dispostas a servir têm disposição para pedir ajuda. A grande lição que Jesus ensina aqui é: ele está pedindo ajuda. Quando uma pessoa a quem você quer servir, você se apresenta como alguém que precisa de ser servida por ela também, que você precisa de ajuda, você se coloca numa posição abaixo dela. Você se coloca numa posição de alguém que diz: eu estou nesse momento precisando de você. Então, pessoas que se colocam nesse lugar de servir, precisam aprender também a ser servidas. Jesus nos ensina isso. Ele usa como ponto de partida uma necessidade pessoal, uma necessidade real. Que tipo de necessidade pessoal você tem hoje, que pode ser uma porta de relacionamento com alguém? De repente você está morando num ambiente onde você está sofrendo ali de uma enfermidade grave, de um problema na família sério, e você tem vizinhos em que você pode confiar neles, mas você nunca pede nenhum tipo de ajuda. Pedir ajuda pode ser um caminho para abrir a porta de relacionamentos sustentáveis. Jesus usa isso como ponto de partida. Jesus não se intimida, meus irmãos, diante dos paradigmas sociais para fazer o pedido. Judeus não falavam com samaritanos. Homens não se dirigiam às mulheres. Profetas não falavam com os ímpios. Jesus quebra todos esses paradigmas. Jesus não está nem aí para os paradigmas, ele está atento à realidade da pessoa humana que está diante dele. Eu gosto de pensar que Jesus, ao parar nas mediações daquele poço, ele não o faz por acaso, mas ele o faz estrategicamente. Eu acho até estranho o texto dizer que os discípulos foram à cidade, como se todos os discípulos tivessem ido à cidade e Jesus tivesse ficado sozinho. A ênfase aqui está em mostrar que Jesus estava sozinho naquele poço, mas eu quero pensar que talvez um dos discípulos tenha ficado ali com ele. Mas vamos, de fato, imaginar aquilo que literalmente o texto está dizendo. Ele estava sozinho ali, e ele fica sozinho à margem daquele poço por uma questão estratégica. Ele sabe que aquele poço, ele alimenta, ele descedenta aquela cidade, o lugar próximo. Então, ao ficar ali, ele sabia que mais cedo ou mais tarde alguém iria aparecer. E em aparecendo, ele usaria da oportunidade. E aí, quando você pensa nos discípulos indo à cidade, eles estão indo lá a Sicar, e eles se servem da cidade. Eles compram comida na cidade, eles buscam suprir algumas carências que aquele grupo tinha naquela cidade, possivelmente compraram água, compraram alimento, se serviram da cidade. Jesus não entra na cidade, mas Jesus toca o coração de alguém que vai servir a cidade. Jesus faz um movimento contrário dos discípulos. Enquanto os discípulos se servem da cidade, Jesus serve a cidade com o modo como ele toca a vida daquela mulher. E aí eu quero chamar também a sua consciência nesse aspecto. Muitos de nós nos servimos da cidade onde nós moramos. Muitos de nós nos servimos dos serviços que a cidade oferece. Das redes de supermercado, das redes de banco, do sistema de transporte, das oportunidades de emprego que a cidade tem. Nos servimos da beleza da cidade, nos servimos das praias, das lagoas, nos servimos daquilo que essa cidade tem para nos oferecer. Mas quantos de nós nos colocamos no lugar de servir a cidade? Quantos de nós estamos empenhados em querer a transformação da nossa cidade? Quantos de nós estamos nos esforçando para
fazer ações que de alguma forma toque o coração das pessoas e as transforme para que elas também transformem a cidade. Jesus, ao ficar naquele lugar e ter aquele encontro com aquela mulher, toca a vida dela tão profundamente que ela agora vai ser um instrumento para a transformação daquela cidade. Ele não ficou preso aos paradigmas. Alguns de nós ainda ficamos muito presos aos nossos paradigmas. Alguns de nós dizemos, eu não gosto de estar na porta de ninguém, por isso eu não me relaciono com vizinho nenhum, porque eu não gosto de estar na casa de ninguém. Você não precisa estar na casa das pessoas para ter uma relação afetuosa com elas. Você pode sair desse seu paradigma de dizer, eu não gosto, e então criar um ambiente de relacionamento amigável com seus vizinhos. É preciso rever os nossos paradigmas e o que nos coloca limites. De repente, os nossos limites estão em função de posicionamentos que nós adotamos, mas que não levam em consideração a necessidade do outro. Eu não consigo me relacionar ou ter um tratamento com alguém que está do outro lado da rua pedindo algum tipo de ajuda, porque eu não sei se é honesto ou não, se é verdadeiro ou não, se eu posso confiar ou não. Nós estabelecemos certos paradigmas e ficamos apoiados neles para deixar de fazer boas ações. Precisamos ter o cuidado de rever o que nos aprisiona em nossas culturas privadas, nossas culturas pessoais, familiares, para que nós não nos abramos para o outro. Jesus não fica preso aos paradigmas, ele diz, dá-me um pouco de água. E aí, para você refletir, meus irmãos, é preciso pensar nisso. Se eu gosto de oferecer ajuda, eu preciso aprender a pedir ajuda também. Em segundo lugar, Jesus tece comentários que lhe permitem aprofundar a conversa. Primeiro, Jesus toma a iniciativa da conversa. Segundo, Jesus tece comentários que lhe permitam aprofundar a conversa. Verso 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, vejam, ela parte de uma dificuldade, ou ela coloca uma dificuldade, ou um paradigma social, e Jesus então vai responder, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Jesus já está caminhando para temas espirituais aqui. A mulher responde, o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? E aí Jesus continua aprofundando mais ainda. Quem beber desta água, referindo-se ao poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus está fazendo um paralelo entre uma realidade local, algo mensurável ali, e uma realidade espiritual. Ele está falando daquela água que está naquele poço, mas está falando da água viva, que é ele como aquele que pode, de fato, dessedentar os sedentos. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise aqui buscá-la. A mulher ainda está pensando em termos muito naturais, de uma água que alimente a sua sede, a ponto dela não precisar ter o trabalho de buscar mais intensamente, mas aquela mulher me parece alguém muito antenada também na conversa, porque ela vai trazendo aqui algumas questões que vão permitindo Jesus ir aprofundando os seus comentários. Mas aí para você refletir, primeiro, para a mulher havia uma barreira cultural. A barreira cultural era, samaritanos e judeus não se falam. A mulher está pensando em termos de uma barreira.
Quando você estabelece conversas com pessoas não crentes, você vai encontrar algumas barreiras. Você vai encontrar algumas coisas que estão presas à religiosidade das pessoas, que estão presas aos costumes das pessoas, aquilo que diz respeito à cultura familiar daquelas pessoas. Então você vai encontrar pessoas levantando algumas barreiras para não querer prosseguir na conversa. Para a mulher havia uma barreira cultural. Para aquela mulher havia uma barreira logística. A mulher diz: o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Havia então uma barreira logística para a mulher, em que ela percebia o problema, a dificuldade, e achava que Jesus não conseguiria ter uma solução para aquilo. Para aquela mulher, então, havia esse tipo de dificuldade. Barreiras vão ser levantadas. Barreiras vão surgir quando você quer estabelecer relacionamento profundo com pessoas não crentes. Mas aí Jesus toma as dificuldades apresentadas pela mulher para apresentar a pessoa de Deus. Porque a apresentação de Deus diante de dificuldades é sempre uma forma de dizer que há alguém maior do que os problemas que alguém levante. Apresentar Deus numa conversa como essa é sempre dizer: olha, eu reconheço que existe esse problema, eu reconheço que existe essa dificuldade, mas eu quero te falar de um Deus que tem uma solução muito maior do que esse problema. Então Jesus vai falar no verso 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus lança a mão das barreiras apresentadas por aquela mulher para falar que há uma resposta, uma solução maior do que aquele problema. Seguramente, meu irmão, minha irmã, quando você se dispõe a estabelecer relacionamentos com pessoas não crentes, você vai ouvir dificuldades que as pessoas vão apresentar. Mas é preciso que nessa hora a sua fé se fortaleça em acreditar e confiar que o Deus a quem você adora, o Deus a quem você serve, ele pode sim dar resposta aos problemas apresentados. Ele pode trazer solução para os problemas que são apresentados. Por maior que seja o problema, ele nunca é maior do que o poder de Deus para resolver. Agora é preciso que você creia. É preciso que a fé esteja em ação num momento como esse. Porque se você olhar os momentos em que Jesus respondeu ao anseio de algumas pessoas no Novo Testamento, você vai se dar conta que Jesus respondeu aos anseios das pessoas mediante a fé delas. Porque para Deus nada há impossível. E o Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Então, é a fé que muitas vezes nos impede de ser mais ousados em apresentar um Deus que tem solução para os problemas. Se Ele quiser resolver, Ele vai resolver. Mas poder para resolver Ele tem. Se Ele não quiser, ainda assim, Ele continua sendo Deus. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé. Um terceiro elemento que eu quero chamar a sua atenção é que aquela mulher, ela é provocada a pensar em sua realidade. A conversa não fica num nível tal que não venha para a realidade pessoal. A conversa, ela vai se aprofundando ao ponto de chegar à realidade pessoal daquela mulher. Verso de número 15, a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Temos 3 imperativos aqui de Jesus: vá, chame seu marido, volte aqui. Nós precisamos entender que é preciso sempre voltar à fonte da água viva.
Nós precisamos entender que qualquer que seja a circunstância, a fonte da água viva tem resposta e tem solução. Então é preciso voltar sempre. Qualquer que seja o seu momento de vida, qualquer que seja a sua luta, qualquer que seja a sua tribulação, qualquer que seja a sua dificuldade, qualquer que seja o seu problema, não despreze a fonte que é Jesus. Não deixe de orar, não deixe de se humilhar, não deixe de se quebrantar, não deixe de buscar a sua face, porque Ele tem resposta. É preciso voltar sempre à fonte. Vá, chame seu marido e venha cá. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Jesus não censura aquela mulher. Jesus não condena aquela mulher. Jesus faz uma afirmação com base naquilo que ela disse. Ele faz um reconhecimento e um diagnóstico da realidade daquela mulher, mas ele não a censura. Guardem isso no coração. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. E aí a mulher começa a introduzir temas, talvez querendo fugir do assunto, ou de fato por uma curiosidade real. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, sempre que numa conversa com alguém, você toca num problema real que aquela pessoa tem, ou você toca na ferida da pessoa, prepare-se para a possibilidade dela não querer aprofundar e querer mudar de assunto. Isso pode acontecer com qualquer um. Quando você está conversando com alguém, ainda não existe um ambiente de segurança para esse alguém abrir inteiramente o coração, mas você consegue perceber uma necessidade e toca naquilo que seria a ferida da pessoa, então ela vai tentar introduzir um outro assunto. Parece que foi o que essa mulher tentou fazer aqui. Ela então desvia o curso, quer desviar o curso da conversa para a adoração. E aí nós temos esses elementos aqui, ó. Primeiro, aquela mulher tinha sede, mas ela não queria ter mais sede. Aquela mulher tinha sede de pertencimento. Ela muito provavelmente vai meio-dia, num calor terrível, que era próprio daquela região, pegar água, porque talvez ela não quisesse se encontrar com as outras pessoas. A situação social dela, num lugar pequeno, era conhecido, então não era conveniente que outras esposas, outras mulheres fossem vistas de conversa com aquela senhora. Ela tinha sede de pertencimento. Aquela mulher tinha sede de identidade. Aquela mulher tinha sede de uma família que ela pudesse chamar de sua. Aquela mulher tinha sede espiritual. Onde é o lugar de se adorar? Ela era sedenta, mas ela não queria ter mais sede. Talvez tenhamos algumas pessoas hoje à noite que estão sedentas, mas que não querem continuar mais com essa sede. Aí Jesus diz: venha beber da água que vai jorrar para a vida eterna. A mulher tinha um marido, mas não podia chamá-lo de seu. Jesus faz essa constatação. É verdade, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. A mulher tinha um marido, mas não podia chamá-lo de seu. Se você está me ouvindo hoje à noite, você tem uma mulher que não é sua, você está errado. Ou uma mulher que não lhe pertence, que pertence a um outro homem, você está em pecado. Eu não tenho conhecimento de nenhuma situação dessa nessa comunidade. Mas se você me ouve agora, seja de forma remota ou aqui, e você tem um relacionamento com uma mulher que não é sua esposa e é mulher de outra pessoa, você está em pecado, está errado.
Se você está se apropriando de alguma coisa que não é sua, você está errado. Se apropriou de algo que não lhe pertence, é um objeto, algo tirado indevidamente, isso não lhe pertence, está errado, está em pecado. Aquela mulher tinha um marido, mas não podia chamá-lo de seu. Se você tem alguma coisa que não pode chamar de sua, então é preciso repensar a sua caminhada. A mulher tinha um lugar de adoração, mas ela não estava convicta de ser o lugar certo. O nosso povo adora aqui em Samaria, mas vocês dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. Afinal de contas, onde se deve adorar? E aí é importante a gente fazer uma rápida digressão aqui para olhar um pouco do contexto histórico. Em 722 a.C., a Assíria invade aquela região de Samaria. Samaria era a capital de Israel na época, e então a Assíria faz um cerco de cerca de 3 anos em torno de Samaria. Segundo Reis, parece, salvo engano, 17 vai mostrar um pouco disso, ou é 37. O povo de Samaria é retirado dali e levado para o cativeiro. Ficam apenas crianças, idosos, as pessoas mais pobres. Jeremias vai falar sobre isso. E aí, por aquele lugar, a Assíria traz gente conquistada de outros territórios e coloca aquele povo ali naquela região de Samaria, que hoje é a Cisjordânia. E aí a Assíria coloca o povo naquele lugar, e aqueles que chegam começam a se misturar com as crianças, com os da terra, vão crescendo juntos, daqui a pouco eles começam a casar entre eles, e isso então era inconcebível para o judeu, os casamentos mistos. Jesus chega 6 séculos depois, quase 7 séculos depois, encontra essa miscigenação, esse lugar misturado, que havia já desenvolvido todo um preconceito, toda uma resistência em relação àquele lugar, dado o fato de ser um lugar de um ambiente impuro para a concepção judaica. Então Jesus encontra essa realidade e um antagonismo entre judeus e samaritanos, em que não se falavam, em que evitavam cruzar as fronteiras. E aí é esse contexto que Jesus se encontra naquele momento. E aí Jesus vai trabalhar aquelas realidades para mostrar àquela mulher: chegará o tempo que nem é neste monte, nem em Jerusalém, o lugar de adorar. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqui estamos nós hoje. Chegou esse tempo que Jesus falou. Nós estamos vivendo esse tempo que Jesus falou. Porque nós não estamos nem em Samaria, nem em Jerusalém, e nós estamos na condição de adoradores do Senhor. E aí o Senhor está mostrando que mais importante do que a geografia, mais importante do que o lugar físico, é a essência da adoração no relacionamento com Deus. A adoração a Deus deve ser medida não pelo lugar onde se está, mas pela atitude com que o adorador se apresenta a Ele. Você pode adorar a Deus enquanto está dirigindo. Você pode adorar a Deus enquanto está lá na beira da sua pia. Você pode adorar a Deus enquanto está lá na sua bancada, da sua repartição, no seu trabalho. Você pode adorar a Deus no exercício da sua atividade, seja ela qual for, porque o Deus a quem você adora é um Espírito onipresente e Ele se faz presente onde tem um verdadeiro adorador. Mais importante que o lugar, a essência do relacionamento com Deus passa por uma genuína adoração. Mais importante que a liturgia, o relacionamento com Deus apela a uma adoração em espírito e em verdade. Isso diz respeito a uma adoração que envolve o intelecto, a racionalidade, a razão,
mas que envolve o coração também, que envolve os sentimentos, que envolve as emoções. Portanto, não existe isso de o verdadeiro culto a Deus é o culto emocional em que a pessoa chora, em que a pessoa se esperneia, enquanto o culto que não tem isso não seja uma adoração a Deus. O culto agradável a Deus é aquele que envolve todo o nosso ser, nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos. Isso é uma adoração agradável ao Senhor. Mais importante que a liturgia, às vezes a liturgia é muito bem feita, é lindíssima, mas o culto é vazio. O coração das pessoas sai seco. As pessoas não sentem que a presença de Deus inundou o lugar. Mais importante que a liturgia é o relacionamento com Deus, que apela a uma adoração em espírito e em verdade. Mais importante do que o conhecimento teológico é o relacionamento com Deus, que demanda uma atitude de fé, de crença, de entrega, de obediência. Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, acredita, acredita. E aí aquela mulher acreditou. E ela foi à sua cidade. O verso 29 vai dizer: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não será ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aquela mulher tinha algum conhecimento teológico. Dizem que é em Jerusalém, dizem que é em Samaria, afinal onde é o lugar de se adorar? E Jesus mostra para ela a adoração que brota de um coração sincero, verdadeiro, quebrantado. E aquela mulher então vai à sua cidade, anuncia às pessoas e as chama para que elas tenham um encontro com Jesus. E ali então acontece a transformação. Então, mais importante do que o relacionamento teológico, mais importante do que o conhecimento teológico, o relacionamento com Deus demanda atitude, fé, crença, entrega e obediência. Caminhando para a conclusão, meus irmãos, como nós podemos criar um espaço divino de relacionamento com pessoas não crentes, escutando-as de uma forma empática? Primeiro, faça tudo para não tomar uma atitude crítica ao falar com um não crente. Não discuta com ele. Para isso é necessário ter segurança interna, não sentir-se ameaçado pelas ideias de uma outra pessoa. Segundo, em vez de sentir que tem que defender suas próprias ideias, use-as da outra pessoa para sondar melhor o coração dela e identificar aonde suas ideias levam-na. Terceiro, você precisa morrer para si mesmo, suas próprias ideias, seus preconceitos. Assim poderá criar um espaço aberto para que a outra pessoa converse sobre Deus e ela mesma levante perguntas sobre Ele. E aí vem algumas sugestões de como iniciar uma conversa com pessoa não crente. Primeiro, você pode perguntar para ela o que ela gosta de fazer em seu tempo livre, aos domingos. Você pode perguntar sobre a sua experiência com igrejas. E se essa pessoa falar de forma desapontada da experiência com a igreja, ouça atentamente, seja receptivo, não emita julgamento, procura compreender. Você pode perguntar a opinião dela sobre a filosofia de vida de alguém. De repente, alguém que está na moda, está na notícia, e você pode então perguntar: o que você acha da filosofia de vida de fulano? Ou de alguém cujo nome surgiu na própria conversa. Se a pessoa tem qualquer fé ou filosofia de vida, de forma honesta, procure entender melhor a ideia dela. Se tiver mais de um não crente presente, envolva essa pessoa na conversa para que ela comente também. Use uma frase para deixar no ar como: eu me pergunto por que as pessoas pensam desta ou daquela maneira. Deixa essa frase no ar.
Espera ver como é que a pessoa vai receber e vai reagir. Pergunte onde a pessoa se encontra em sua peregrinação ou em sua jornada espiritual. Temos aqui um pequeno manual de como estabelecer uma conversa, iniciar uma conversa com pessoas não crentes, visando criar um ambiente de escuta empática, tendo em vista a construção de um relacionamento que possa ser sustentável. Quanto a essas dicas que eu acabei de dar, elas estão na página 1493 da sua Bíblia do Discipulado, e você pode fixá-las melhor lendo aquele boxinho que fica em azul na sua Bíblia. Meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem desta noite é uma mensagem voltada para os membros da igreja, é uma mensagem voltada para você que já é um cristão, tendo em vista despertar em você a consciência e o valor de ser um instrumento nas mãos do Senhor para construir relacionamentos que levem as pessoas a conhecer Jesus. A intenção desta noite é que essa mensagem toque o seu coração e que você possa pedir a Deus para estar sensível àquilo que o Senhor quer fazer conosco neste tempo da história desta igreja. Porque se o Senhor tem colocado no nosso coração este tema que tem se repetido nos últimos meses neste púlpito, é sinal que Deus quer usar a cada membro, a cada pessoa que congrega nesta igreja como um agente de transformação na vida de outros. Vamos aprender com Jesus. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo. Vamos aprender com Ele. Vamos aprender a tomar iniciativa nas conversas. Vamos aprender a identificar as necessidades das pessoas. Vamos ter a humildade de nos apresentarmos diante das pessoas com as nossas necessidades também. Vamos aprender a aprofundar conversas. E aí é importante que o crente estude a palavra. É importante que o crente frequente a escola bíblica dominical. É importante que ele frequente os cultos de oração. É importante que ele esteja trabalhando a sua devocional diária para que ele não fique na superficialidade a vida toda. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus é ver um crente velho que nunca se aprofundou na palavra, que fica no leite a vida toda, quando poderia já estar comendo alimento sólido. Hebreus vai falar disso. Isso entristece o coração de Deus, porque você não está levando Deus a sério. Você não está levando a sua fé a sério, quando você tem preguiça de estudar a palavra, de praticar sua devocional, de ser disciplinado no seu crescimento pessoal. Então, se você quer aprofundar a conversa com as pessoas, estude a palavra. Como disse um grande teólogo, chamado Karl Barth, você precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra mão. Então, estude a palavra, mas esteja antenado àquilo que acontece na sociedade. Esteja antenado com aquilo que acontece no universo da política. Esteja antenado com aquilo que acontece no universo dos artistas, no universo da imprensa. Saiu agora uma pesquisa mostrando, por exemplo, que a imprensa no Brasil é, na sua maioria, de esquerda, de centro-esquerda, enquanto um pouco mais de 1% é de direita. Então, você entende o que faz com que as instituições brasileiras tenham hoje uma linha de pensamento mais voltada para a esquerda do que para a direita. E aí algumas pessoas pensam, eu tenho as minhas escolhas com liberdade, com independência. Nada disso. Você está escolhendo com base na influência de alguém que está formatando o seu pensamento, está formatando sua ideologia, está formatando suas ideias, e você acha que está escolhendo com autonomia, mas você está sendo despertado ou mentoreado pelo que algumas pessoas falam. E se você fica na sua bolha, você só ouve as pessoas da sua bolha. Então, se você só fica na esquerda, você só vai ouvir gente da esquerda. Se você só fica na direita, você só vai ouvir gente da direita. Então, para você ter pensamento crítico, você precisa aprender a ouvir os dois lados e escolher aquilo que é certo. Então, nós precisamos desenvolver aquilo que Deus tem colocado em cada um de nós, nossos dons para servir e para ser instrumento na transformação de outros. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe.
e que Deus nos desperte para que sejamos a igreja que vai, de fato, alcançar corações sedentos de Deus, como esteve sedenta aquela mulher. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor, repetindo a última música que nós cantamos antes da mensagem. E enquanto nós cantamos, nossos diáconos e diaconisas